Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje será as leituras que eu fiz em janeiro. É verdade, mais um mês que passou e rápido, em 2013. Pelo andar deste ano isto vai ser a aviar frangos, como o ano anterior. E portanto, chegámos ao final de mais um mês e vamos descobrir o que é que eu li durante este mês. O primeiro livro que eu li foi O Ídolo na Escola de Meg Cabot. É o segundo livro que eu leio da Meg Cabot. Decidi iniciar o ano com uma leitura bem levezinha, bem rapidinha, bem amorosa. Eu gosto tanto dos livros desta autora, porque são amorosos. Foi o que eu disse na minha opinião. Estão a ler este livro e estou a imaginar aqueles filmes tipo passam à sábado à tarde, estão a ver? Que é muito engraçado. Tipo Hilary Duff e etc. Vocês estão a ver a ideia? Passando ao livro, claro. Retrata a história de uma rapariga que trabalha num jornal da escola e que, para além de trabalhar no jornal da escola, ela faz uma coluna anónima que é o Perguntem à Annie, ou seja, as pessoas enviam para lá as dúvidas amorosas delas e ela responde de uma forma anónima e que vem publicado no jornal. E um dia ela recebe a proposta de um professor da escola em que irá ter que ser o guia de um ídolo de toda a gente naquela altura, que é ídolo de toda a gente menos dela. E a história anda em volta dessa chegada desse ídolo à escola, da suposta paixoneta dela por ele, mas que no fundo ela gosta é de alguém que ela já gostava, mas que não percebia. É uma história de secundário, bem levezinha, frases leves, não há... Aqui é mesmo uma leitura que eu aconselharia para o verão, mesmo para a praia, para ler descontraídamente. Eu acho que é uma boa leitura para jovens que queiram ser incentivados à leitura, a prestarem livros destes, porque são livros que se leem rapidinho, que a história é muito leve e eu gostei. O segundo livro que eu li este mês foi Coração Envenenado, de S.B. Hayes. Eu gostei muito desta leitura, a sério, foi uma surpresa enorme. Eu quando comprei este livro, comprei-o devido ao preço e à história, porque é uma aposta da Civilização Editora em editar livros de uma forma mais barata, porque são mais pequenos que o normal. Eu vou-vos mostrar o livro em comparação. Eles são mais pequeninos, estão a ver? E não têm orelhas, o que torna os livros mais baratos, e o que eu acho que é interessante a aposta da editora, da Civilização Editora. E eu adorei simplesmente esta leitura. Quando eu comprei na altura eu fui pesquisar opiniões de outros bloggers e o que me tinham dito era que a capa era muito promissora num âmbito da fantasia, mas que depois isso lá dentro não se revelava assim tão... O livro não era tão fantástico como prometeria ser. Sim, na sinopse nós não vemos grande fantasia, há um mistério, há uma rapariga misteriosa que chega à cidade, mas mais nada nos é dito. E a verdade é que é essa mesma história. Há uma rapariga que chega à cidade que é misteriosa, que vai tentar assombrar a vida de outro alguém, que eu não vos posso dizer o que é que elas são uma à outra, porque estaria a desvendar a história e qual é a ligação entre elas. Mas o que é certo é que na história vai haver histórias sobre bruxas, uma caça às bruxas, não será bem isso, mas há lá histórias sobre bruxas, histórias um pouco ocultas sobre bruxas, e é essa a parte que vai fazer a ligação com a fantasia, mas de resto é só isso e não há mais nada. O que há aqui é um mistério muito grande e eu gostei da história porque... Gostei da história mais pela forma como ela foi contada, porque foi tão bom ler esta história, foi tão relaxante no sentido de a fluência da escrita, etc. Eu gostei a fluência da escrita, a fluência da história, a história é muito bem escrita e muito bem enquadrada, os personagens são muito bem descritos e muito bem enquadrados na história. E eu gostei muitíssimo e portanto
recomendo vivamente a leitura também, principalmente a jovens que gostem mais deste tipo de histórias, mas também não deixo de recomendar a adultos que também gostem deste tipo de histórias. O livro que eu li depois daquele foi um livro mais... um livro que nos toca um pouco mais, que é O Rapaz do Pijama às Riscas, do John Boyne. O livro já teve uma adaptação ao cinema, a capa do livro é a capa do cinema, a capa do filme. Acho que toda a gente já deve conhecer a história deste livro, quanto mais que não seja pelo filme. Eu devo dizer que vi primeiro o filme, não sabia que existia um livro. Foi um filme que me foi recomendado por uma colega, que disse que tinha chorado horrores quando viu este filme, e eu pensei, bem, vou chorar horrores. O que é certo é que eu vi o filme, gostei imenso da história criada pelo autor, não gostei da história pelo sentido em que é. E portanto, esta é daquelas histórias que marcam. Eu, como disse no blog, eu sou daquelas pessoas que gosta de ler histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, não porque eu gosto da temática em si, mas porque custa-me a crer que nós, numa fase da nossa história, tínhamos tido a capacidade para descer tão baixo e de ser tão mesquinhos em relação a seres que são nossos pares, são nossos irmãos, amigos, colegas. A mim costuma crer que nós, numa dada altura da nossa história, tínhamos sido tão baixos. A história retrata um rapazinho, o Bruno, que é filho de um general, e que o Hitler o mandou para um campo de concentração. Aqui não são usados nomes verdadeiros, portanto o Hitler aqui não é chamado de Hitler e o campo de concentração também não é chamado de campo de concentração o nome de qual campo de concentração é que é. Mas o que é certo é que o Hitler manda o pai do Bruno para chefiar um campo de concentração e eles têm que sair de Berlim e ir para outra cidade. Lá ele não tem ninguém, não tem amigos, não tem nada, então vai começar a explorar a zona. Ao explorar a zona, ele vai encontrar o Shmuel, que é um menino que está no campo de concentração. Então a amizade é mesmo assim, é passada o Bruno deste lado e o Shmuel do outro lado da rede que dividia os dois sítios. A amizade vai crescer, devido a todas as dificuldades e independentemente de todas as diferenças, a amizade vai crescer. E esse é o modo principal da história. Depois no final acontece uma tragédia, mas pronto. Eu gostei muitíssimo do livro, gostei da escrita, que é rápida, que não está com grandes palavreados, vai diretamente ao assunto, para explicar sobre a visão ingênua daquelas duas crianças. E também já li críticas não tão positivas, de se questionarem porque é que o autor fez do Bruno uma criança tão ingênua e tão burrinha, ao ponto de com 9 anos não perceber o que era o que é que estava a passar na altura, não saber, e há aqui uma parte em que ele não sabe mesmo o que é um judeu, e portanto há muitas pessoas que criticam isso, mas eu estou com as pessoas que dizem que o John Boyne puxou essa ingenuidade ao máximo, ao ponto de que as pessoas compreendam o mal que era feito na altura, ou seja, puxou ao máximo aquela ingenuidade para tentar perceber que na altura havia pessoas que eram assim, que não entendiam perfeitamente aquilo, que estavam-se a lixar para aquilo. Era mais isso. Eu gostei. Quando soube que havia um livro por trás do filme, quis muito comprar o livro, porque é uma história que toca. Depois, para aligeirar a coisa, li Um Refúgio para a Vida, de Nicholas Sparks. É um livro que vai ser lançado em filme este ano. Portanto, eu quis ler para depois ler antes de ver o filme. Porque eu adoro Nicholas Sparks. Acho que vocês já perceberam. A história retrata uma rapariga que sofre de violência doméstica e que foge ao marido. Portanto, vai parar a uma cidade
Ela conhece o Alex, viúvo com 2 filhos e que se vai apaixonar perdidamente por ele, apaixonar pela primeira vez, apaixonar mesmo por alguém que lhe faz bem, por alguém que a ama. E a história basicamente é essa, mas o que eu mais gostei neste livro, como sempre, o Nicholas Sparks tem que pôr uma pontinha de dor, uma pontinha de sofrimento, não é? Uma pontinha de... Mas o que eu mais gostei é que essa pontinha de sofrimento e essa pontinha de dor, ao lado disso, traz-nos a visão do homem que bate na mulher, ou seja, a visão do homem que perde a mulher e que diz que ela é que tem a culpa, ela é que merece, ela só leva porrada porque merece, ela não devia ter fugido porque eu a amava. E eu gostei muito de ver esse lado do agressor, o pensamento do agressor descrito por alguém, porque normalmente o que acontece é a coitadinha sofre, eu sofro muito, e o outro lado. E por isso eu gostei de ver, porque demonstra a cabeça de muitas pessoas que andam aí, não é? E que exercem violência doméstica sobre as mulheres. Ela teve a coragem que muitas mulheres não têm, não é? Que é fugir e tentar procurar um meio de viver melhor. De referir, que foi o que eu disse da minha opinião, que eu vi o trailer do filme e o filme vai estar um bocadinho diferente do livro, um bocadinho muito diferente do livro, o que eu não gostei. Não gostei porque normalmente é isso que acontece, modificam os livros do Nicholas Sparks e eu ando-me a passar com isso. Não gostei, mas pronto, já ficam avisados que se quiserem ler antes de ver o filme é o que eu aconselho. E por último, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Não me vou alongar muito, porque o vídeo anterior é a minha opinião sobre este livro, e portanto vão lá ver, vão lá espreitar. De dizer também que adorei este livro, e vocês vão ver todas as minhas opiniões no último vídeo. Todas as opiniões deste livro estão também no meu blog, que eu vou deixar os links lá em baixo, na caixa de informações, das opiniões do blog e do último vídeo, e portanto vão lá ver, comentem, subscrevam, ponham gosto para muitos mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!